Você sabia que homens podem produzir leite na mama? Existem várias curiosidades incríveis sobre o nosso corpo. Por exemplo, por que os nossos dedos ficam enrugados na água? Ou, o que é o catarro? Quer saber mais? Então vamos lá. Por que a pele das mãos ficam enrugadas na água? A camada externa da pele, conhecida como epiderme, possui uma camada de células que ajudam a proteger a pele. Essa camada é composta por uma proteína chamada queratina. Lá também tem uma camada superior de células mortas, chamadas de extrato córneo. Essas células são altamente impermeáveis à água. Quando as suas mãos são imersas na água, a água é absorvida pela camada externa na pele, como se fosse um bombril. No entanto, a camada de células mortas do extrato córneo da epiderme impede que a água seja absorvida em grandes quantidades. O processo de enrugamento das mãos na água é uma resposta do sistema nervoso autônomo. Os nervos responsáveis pelo controle dos vasos sanguíneos nas mãos são ativados e levam à constrição dos vasos sanguíneos, o que causa o enrugamento da pele. A pele nas palmas das mãos e na sola dos pés é mais suscetível ao enrugamento em resposta à água, devido à maior densidade de glândulas sudoríparas nessas áreas. O enrugamento das mãos em contato com a água geralmente ocorre em questão de minutos. Após remover as mãos da água, o enrugamento da pele normalmente desaparece gradualmente à medida que a hidratação é reequilibrada e a camada externa da pele seca novamente. Bebês têm mais ossos. Você sabia que quando os bebês nascem, eles têm cerca de 70 ossos a mais do que os adultos? Com o tempo, alguns desses ossos se fundem, como no caso do crânio. Placas separadas ficam sobrepostas para permitir que a cabeça passe pelo canal vaginal na hora do parto. Já em outras partes do corpo, surgem ossos completamente novos. Muitos dos ossos do bebê são compostos por partes cartilaginosas e porções separadas de ossificação, chamadas de ossos acessórios, que ainda não se fundiram completamente. Com o tempo, essas porções se fundem e os ossos crescem em tamanho e densidade. Ao longo da infância e adolescência, ocorre a fusão dessas partes separadas, resultando na redução do número total de ossos. Alguns exemplos notáveis são os ossos do crânio, como eu falei antes, que são formados por várias partes que se unem gradualmente à medida que a criança cresce. Os ossos longos dos membros também contribuem para a diferença no número de ossos. Em bebês e crianças, esses ossos apresentam pontos de crescimento conhecidos como placas de crescimento, que permitem o alongamento e o desenvolvimento dos ossos. À medida que a criança cresce e atinge a maturidade, essas placas de crescimento se fecham e os ossos atingem seu tamanho adulto final. No geral, o número total de ossos em um corpo humano adulto é em média de 206. Já em um recém-nascido, o número pode chegar a cerca de 270 ossos. Vasos sanguíneos poderiam dar 2 voltas na Terra. Se todas as artérias, veias e capilares do corpo humano fossem esticados e conectados em linha reta, a extensão total seria surpreendentemente longa. Estima-se que os vasos sanguíneos de um adulto médio têm um comprimento de cerca de 100 mil quilômetros. Os vasos sanguíneos são responsáveis por transportar o sangue pelo corpo, fornecendo oxigênio e nutrientes às células e removendo produtos residuais do metabolismo. Essa rede vascular é essencial para o funcionamento adequado de todos os órgãos e tecidos. Você sabe o que é o catarro? Catarro é o nome dado à secreção produzida nas mucosas do sistema respiratório, normalmente se apresentando como um líquido viscoso e espesso. Mesmo que a sua produção aumente quando as vias respiratórias estão sendo atacadas, ele pode ser encontrado naturalmente nesses locais, mesmo quando estamos saudáveis. O catarro é composto principalmente por muco, uma substância viscosa produzida pelas glândulas mucosas presentes nas vias respiratórias. O muco contém água, proteínas, anticorpos, sais e células mortas. Esse muco tem a função de proteger as vias respiratórias contra substâncias irritantes, como poeira, partículas, bactérias e vírus. Ele ajuda a capturar e remover essas substâncias, impedindo que elas entrem nos pulmões. A cor e a consistência podem variar dependendo da causa e da condição subjacente. Pode ser transparente ou branco quando está normal, mas pode ficar amarelo, verde ou marrom quando há uma infecção bacteriana presente. A consistência mucosa pode variar de fina e aquosa a espessa e pegajosa. Troca de pele. Os seres humanos não trocam de pele completamente como algumas outras espécies de animais, como cobras e insetos, que passam por um processo chamado de muda. No entanto, o ser humano está constantemente renovando e regenerando a pele ao longo da vida. A pele é o maior órgão do corpo humano
e é composta por várias camadas. A camada mais externa da pele, chamada de epiderme, é constantemente renovada através do processo de divisão celular. Vários fatores podem afetar o processo de renovação da pele. A idade, a genética, a saúde geral, a exposição ao sol, a nutrição adequada e o cuidado com a pele são alguns dos fatores que podem influenciar a taxa e a qualidade da renovação celular. Algumas condições e fatores podem estimular a renovação celular da pele. Por exemplo, ferimentos ou queimaduras podem acelerar o processo de cicatrização, resultando em uma renovação celular mais rápida em áreas afetadas. Cabelo morto. Você sabia que a parte visível do cabelo é composta por células mortas que foram empurradas para fora do folículo capilar? Essas células mortas são compostas principalmente por queratina e não têm uma atividade celular ativa. Embora o cabelo seja considerado morto, ele ainda requer nutrição adequada para crescer e se manter saudável. Os folículos capilares localizados no couro cabeludo são responsáveis por fornecer os nutrientes necessários para o crescimento do cabelo, mas a rede capilar em si não tem uma fonte direta de suprimento sanguíneo ou nervoso. O cabelo em si não é sensível à dor, pois não possui terminações nervosas. No entanto, as raízes do cabelo e o couro cabeludo são ricos em terminações nervosas, o que pode causar sensações de dor ou desconforto se alguém puxar. Embora não tenha atividade biológica direta, o cabelo ainda desempenha uma função importante na proteção do couro cabeludo contra a radiação solar. Por que trocamos de dentes? Os dentes de leite começam a se formar no útero por volta do segundo trimestre da gestação. Eles estão presentes no maxilar e nas mandíbulas, mas permanecem abaixo da linha da gengiva até começarem a aparecer na boca. Geralmente a partir dos 6 meses de idade, os dentes de leite têm várias funções importantes na infância. Eles permitem a mastigação adequada dos alimentos, o que facilita na digestão. Além disso, eles ajudam no desenvolvimento da fala correta, na manutenção do espaço para os dentes permanentes e na formação adequada da mandíbula e do rosto. A queda dos dentes de leite ocorre porque os dentes permanentes estão se formando abaixo das raízes dos dentes de leite. À medida que os dentes permanentes se desenvolvem, eles exercem pressão sobre as raízes dos dentes de leite, fazendo com que se afrouxem e caiam naturalmente. A troca dos dentes de leite não acontece de uma vez, geralmente ocorre ao longo de vários anos, com a queda e a erupção dos dentes permanentes ocorrendo em diferentes estágios. Esse processo gradual permite que a criança continue a mastigar e a falar adequadamente durante a transição dos dentes de leite para os permanentes. Durante a troca de dentes, é importante incentivar uma boa higiene bucal para garantir a saúde dos dentes permanentes. Homens produzem leite. A produção de leite em homens está relacionada à mudança nos níveis hormonais. Normalmente, a prolactina, um hormônio associado à produção de leite, é liberada em maior quantidade nas mulheres durante a gravidez e após o parto. No entanto, em alguns casos, os homens também podem apresentar níveis elevados de prolactina, o que pode desencadear a produção de leite na mama. Alguns medicamentos, como antidepressivos, antipsicóticos e medicamentos para reduzir a pressão arterial, podem afetar os níveis de prolactina no organismo e potencialmente levar à galactorreia masculina. É importante consultar um médico para avaliar os medicamentos em uso e determinar se eles podem estar relacionados à produção de leite na mama. Em alguns casos, a estimulação frequente ou prolongada dos mamilos pode desencadear a produção de leite em homens. Isso pode ocorrer devido à prática como a extração do leite por bombeamento ou sucção frequente. A estimulação dos mamilos pode estimular a liberação de prolactina e, consequentemente, a produção de leite. Gostou do vídeo? Então se inscreve e deixa o like. Até logo!